O impacto de James Cameron no cinema e na tecnologia. James Cameron é conhecido mundialmente como um dos maiores diretores da história do cinema. Suas obras não apenas quebraram recordes de bilheteria, como também redefiniram os limites tecnológicos da sétima arte. Os primeiros anos e a influência tecnológica. Antes de se tornar um cineasta de renome, Cameron era fascinado por ciência e tecnologia. Crescendo no Canadá, ele era um ávido leitor de ficção científica e um entusiasta por mecânica e engenharia. Esse interesse por ciência acabou moldando sua abordagem ao cinema. Ele começou sua carreira como diretor de arte e efeitos especiais em filmes de baixo orçamento, onde rapidamente ganhou a reputação de alguém que poderia fazer mágica com recursos limitados. A história por trás de O Exterminador do Futuro, 1984. O Exterminador do Futuro é frequentemente citado como ponto de virada na carreira de Cameron. O filme, feito com um orçamento modesto, utilizou efeitos práticos e mecânicos de maneira inovadora. Cameron não apenas dirigiu, mas também ajudou a projetar o T-800, uma criação icônica que combinava a brutalidade do futuro com uma execução visual detalhada. O filme também começou a explorar o uso de CGI de forma rudimentar, algo que Cameron mais tarde refinaria. O empurrão para o futuro. Cameron rapidamente percebeu que a tecnologia seria a chave para contar histórias mais ambiciosas. Ele não queria ser limitado pelos efeitos práticos da época e começou a explorar maneiras de integrar a tecnologia digital em seus filmes. Isso levou a colaborar com algumas das mentes mais brilhantes da época em efeitos especiais, incluindo Stan Winston e a Industrial Light Magic. 2. O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final e a Era do CGI. Lançado em 1991, O Exterminador do Futuro 2 não foi apenas uma continuação, foi uma revolução. O filme introduziu o T-1000, um vilão capaz de mudar de forma, inteiramente criado com CGI. Isso foi algo nunca antes visto no cinema e estabeleceu um novo padrão para efeitos visuais. Cameron trabalhou em estreita colaboração com a ILM, Industrial Light Magic, para desenvolver a tecnologia necessária para dar vida ao T-1000. Este foi o primeiro grande uso de CGI para criar um personagem central e fluido em um filme de ação. A perfeição nos detalhes. O que torna Cameron diferente de outros diretores é sua obsessão por detalhes. No caso de T2, ele insistiu em filmar a maioria das cenas com modelos práticos e dublês, utilizando CGI apenas quando absolutamente necessário. Isso criou um equilíbrio entre o real e o digital, tornando o filme uma obra-prima técnica que ainda hoje é reverenciada. Cameron também inovou na edição não linear, utilizando o software Avid para criar um fluxo de trabalho mais eficiente, algo que hoje é padrão na indústria. 3. Titanic. A construção de uma lenda tecnológica. Titanic, lançado em 1997, foi um marco na história do cinema, não só por se tornar o filme de maior bilheteria de todos os tempos na época, mas também pelo uso pioneiro de tecnologia para recriar a tragédia histórica. Cameron usou uma combinação de maquetes, CGI e sets em tamanho real para recriar o Titanic de forma tão autêntica quanto possível. Ele até construiu um tanque gigantesco no México para filmar as cenas do naufrágio, que era equipado com um sistema de controle de temperatura e movimento, algo que nunca havia sido feito antes. Exploração submarina e as novas tecnologias. Para garantir a precisão dos detalhes, Cameron e sua equipe fizeram várias expedições ao local do naufrágio real do Titanic, a mais de 3.800 metros abaixo do Atlântico. Isso resultou na criação de novas câmeras subaquáticas e submersíveis controlados remotamente, que permitiram capturar imagens em alta definição do navio. Essas tecnologias foram tão inovadoras que posteriormente foram usadas em expedições científicas e documentários. O sucesso sem precedentes e a inovação contínua. Titanic também foi um dos primeiros filmes a fazer uso extensivo de personagens gerados por computador para cenas de multidão, algo que hoje é comum, mas na época era revolucionário. Cameron não apenas redefiniu o que era possível tecnicamente, mas também como o cinema poderia ser uma experiência emocionalmente envolvente através do uso de tecnologia. 4. Avatar e a reinvenção do 3D no cinema. Quando Avatar foi lançado em 2009, ele não só se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos, mas também estabeleceu um novo padrão para filmes 3D e tecnologia de captura de movimento.
Cameron desenvolveu câmeras 3D estereoscópicas especialmente para o filme e criou um sistema de captura de movimento que permitia aos atores interpretar personagens digitais em tempo real, uma inovação que transformou a indústria. O realismo da fantasia. Cameron queria que Pandora, o mundo fictício de Avatar, fosse completamente imersivo. Para isso, ele utilizou a tecnologia de captura de movimento em um nível sem precedentes, permitindo que as expressões faciais e movimentos corporais dos atores fossem transferidos diretamente para os personagens digitais. Isso criou um realismo que nunca havia sido visto antes em filmes de fantasia ou ficção científica. Impacto na indústria. O impacto de Avatar foi sentido muito além das bilheterias. A tecnologia desenvolvida por Cameron e sua equipe foi rapidamente adotada por outros cineastas, elevando o nível de produção de filmes em todo o mundo. Cameron também promoveu o uso de câmeras 3D em outros filmes, ajudando a popularizar o formato e abrindo caminho para uma nova era do cinema imersivo. 5. As contribuições de Cameron além do cinema: explorador e inventor. James Cameron é muito mais do que um cineasta. Ele é um explorador e inventor. Após o sucesso de Avatar, Cameron se dedicou às suas paixões por exploração submarina e inovação tecnológica. Ele projetou o submersível Deep Sea Challenger, que o levou à Fossa das Marianas em 2012, tornando-se a primeira pessoa a fazer a descida solo mais profunda da Terra. Isso foi possível graças às tecnologias de ponta que Cameron desenvolveu, incluindo novas câmeras 3D e sistemas de iluminação subaquáticos. Tecnologia e exploração. Cameron sempre acreditou que a tecnologia deveria servir para explorar os limites do conhecimento humano. Suas expedições submarinas, como a que realizou ao Titanic antes de filmar o longa, não só contribuíram para o cinema, mas também para a ciência, com descobertas importantes sobre os ecossistemas das profundezas do oceano. Ele colaborou com instituições científicas, utilizando suas invenções para avançar o entendimento humano sobre o mundo subaquático. O legado de inovação. Cameron continua a ser uma força inovadora na indústria, sempre à frente de seu tempo. Atualmente, ele está envolvido na produção das sequências de Avatar, nas quais mais uma vez pretende empurrar os limites da tecnologia cinematográfica, introduzindo novas técnicas de filmagem subaquática e aprimorando ainda mais a captura de movimento. E James Cameron não para. As sequências de Avatar que James Cameron está produzindo são Avatar 3, previsto para 2025. Este filme vai expandir ainda mais o universo de Pandora, introduzindo novos biomas e culturas alienígenas, bem como explorar as consequências dos eventos de O Caminho da Água. Avatar 4, previsto para 2029. Programado para mergulhar ainda mais na mitologia de Pandora, esse filme deverá apresentar saltos no tempo e possivelmente mudanças significativas na história dos personagens principais. Avatar 5, previsto para 2031, destinado a ser o capítulo final da saga.